Olá pessoal, vamos falar sobre SQL Server 2008, o processo de atachar e desatachar base de dados e arquivos. Ok? Então aqui eu tenho o comando sp-help-file, que vai retornar os nomes físicos e atributos de arquivos associados à minha base de dados de nome demo file group. Tenho aí 9 arquivos associados, né? A localização deles, qual a área de armazenamento, qual file group, qual o tamanho desses arquivos, né? Arquivos primários, secundários, log. Clicando em propriedades na minha base de dados, selecionando files, eu tenho as mesmas informações, só que agora na minha interface gráfica. Tá? As mesmas informações do sp-help-file. Então, qual é o procedimento? Eu vou desatachar esse arquivo, vou desvincular do meu SQL Server os arquivos que constituem essa minha base de dados. Né? Aqui ele menciona que eu tenho 7 conexões ativas. Okay? Então tenho que interromper essas conexões ali em Drop Connections para poder fazer essa desvinculação, eu desatachar, detach, esses meus arquivos, essa minha base de dados do meu SQL Server. Ok? Então, novamente rodando o sp-help-file, ele me diz que o demo file group não existe mais. Ok. Então o que eu vou fazer agora? Posso atachar, normalmente. Vou lá em database, botão direito, atachar. Tá? Nesse caso eu vou adicionar, né, memorizar, né, aonde que estava a região de armazenamento, aonde estão esses arquivos. Vou procurar pelo arquivo .mdf, que é o principal, e ele vai deduzir que todos esses arquivos subsequentes estão na mesmo diretório corrente, okay? Que no nosso caso coincidiu, mas esses arquivos podem estar distribuídos em áreas de armazenamento distintas. Okay? Então nesse caso é um caso simples, só posso selecionar também aqui, ó, para o arquivo de log, ele está em outra pasta ou em outro volume, sem problema nenhum, tá? Mas aqui a gente vai fazer diferente. Ali é muito fácil, só dar OK, estaria atachado novamente. Nós vamos copiar esses arquivos, então suponhamos que eles estão no meu volume C, né? O padrão. Então eu vou mover eles, né, ou para outra pasta ou para outro volume, para dar mais um horizonte de crescimento maior para essa minha base de dados, ou trocar para um volume que está apoiado em um arranjo de disco com redundância. Enfim, fica a critério da necessidade do procedimento lá do ambiente de produção de vocês. Então aqui eu estou indo no meu volume F e vou criar uma nova pasta. Tá? Então eu vou desatachar o banco do drive C, meu volume C, okay? Que não tenha, por exemplo, mais espaço em disco, e vou copiar os arquivos para o volume F, que aí eu tenho mais muitos GB livre, e depois eu vou atachar novamente esses arquivos, só que agora, como ele vai estar em outro volume, ele não vai ter mais problema de espaço em disco, eu vou ficar tranquilo no que tange a armazenamento para essa minha base de dados. Então, esse procedimento pode ser feito dessa forma, atachando e desatachando arquivos. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai atachar arquivos que foram movidos para outro volume. Tá? Vamos lá. Seleciono Database, botão direito, Attach. Vamos adicionar. Detalhe, agora eu vou selecionar os arquivos que estão no volume F, lá dentro de DB Demo File Group, que acabamos de copiar, certo? E os outros arquivos, os secundários, os .ndf e os de log, os .ldf, eles coincidentemente estão na mesma área de armazenamento. Então aqui eu vou fazer um outro exemplo. Vou pegar, por exemplo, esse arquivo de log, tá? Tamanho 123 MB, e eu vou copiá-lo, vou mover para outro volume. Então vou fazer o seguinte, tem uma base, né,
vou precisar de um pouco mais de performance, então eu vou separar arquivos de log dos arquivos de dados, ok? Eu vou colocar aí também agora log database demo file group. Então estou espalhando, né, os arquivos físicos da minha base de dados entre os volumes disponíveis no meu servidor, ok? Então vamos lá. Então como é que a gente vai atachar, né, esse arquivo que não está mais junto dos outros? Ele está no meu volume E. Ok. Olha como é que fica. Então é simples, é só clicar ali ao lado e escolher navegar pelas áreas de armazenamento e vincular o arquivo específico. Então tem dos arquivos o arquivo primário, secundário e os de log. Ok. Atachei. Então, em caso de espaço em disco, performance, redundância, tem tudo isso você pode usar o atachar e o desatachar e desmembrar e espalhar os arquivos pelos seus discos. Então aqui é só verificando, né? Você pode executar os comandos, né? Ou uma tarefa específica, ou até mesmo um SP help file, ou qualquer história de procedure. Aqui eu estou simulando, né, o início de um shrink, então ele reconhece, está ok, a integridade das informações está joinha. Tem pessoal falando de SQL Server 2008, procedimento de atachar e desatachar as bases de dados. Espero que tenha gostado, um grande abraço e até mais.